Bom dia, Madrinho. A gente quer então compartilhar com vocês um tema que tem sido assim. Acho que eu até publiquei, acho que Ricardo e Ana Paula já devem ter lido, fazem parte do grupo lá de líderes. É falando sobre ouvir Deus em meio à crise. E o texto que eu quero usar como base está lá em Gênesis, capítulo 31, do verso 1 até o verso 3. Mas antes de ler, eu quero lembrar vocês a história, como que se deu. Jacó foge de casa, né? Embora tivesse uma promessa de Deus de que o mais novo, né, o mais velho serviria o mais novo, Jacó toma uma atitude junto com a sua mãe de receber a bênção em lugar do seu irmão. Ele mesmo faz força junto com sua mãe para poder receber essa bênção, né? E agora no capítulo 31, Jacó está lá na casa do tio dele, Labão. Vocês devem lembrar da história que Labão tenta enganar Jacó por diversas vezes. Muda o salário dele por diversas vezes, e todas as vezes que Labão muda o salário de Jacó, você não vê Jacó fazendo força para fazer alguma coisa para mudar isso. Mas ele vê Deus intervindo na história dele e mudando, né? Ou não permitindo que Jacó fosse enganado pelo seu sogro. E Labão e seus filhos ficam furiosos com tudo isso. E aí nós chegamos aqui no capítulo 31, quando a família de Labão, ou seja, Labão e os seus filhos, ficam com raiva de Jacó, porque tudo aquilo que Deus tinha dado para Jacó tira de Labão, de alguma forma. E aí a gente entra aqui nesse capítulo 31 de Gênesis, diz assim o verso 1. Então Jacó ouviu que os filhos de Labão estavam dizendo. E o que eles diziam? Jacó tomou tudo o que é do nosso pai, tudo que o nosso pai possuía, e do que pertencia a nosso pai, fez ele todas essas riquezas. Viu também Jacó que o rosto de Labão já não lhe era favorável, como antes. Disse o Senhor a Jacó: volta para a terra dos teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Então, no meio dessa crise toda da família, Deus mostra a Jacó qual seria a saída. Jacó chega, até compreensível, mano. Jacó chega na casa de Labão, como? Fugindo da casa dos seus pais, fugindo do seu irmão, que queria matá-lo. Chega num momento assim, como diríamos hoje, uma mão na frente e outra atrás. Sem nada. E agora Jacó é um homem rico. Se torna um homem poderoso na casa de seu sogro, ao ponto do seu sogro se voltar contra ele, a ponto dos seus cunhados voltarem contra ele. Agora Jacó é um homem rico, com muitos servos, com sua esposa, seus filhos. E isso tudo desperta em Labão e seus filhos algo que faz parte do nosso coração, que é o ciúme, que é a inveja. E tudo isso faz com que acontecesse uma crise naquela família. Quem nunca viveu uma crise no relacionamento? Quem nunca viveu uma crise no trabalho? Quem nunca viveu uma crise até mesmo na escola ou qualquer outro lugar? Crises fazem parte do nosso momento de vida. Por diversas vezes vão se encontrar em crise. E eu estava me lembrando de que Jacó toma decisões, muitas das vezes na carne. Muitas das vezes decisões baseadas em vontade própria, em sentimentos, vamos dizer assim. Toma decisões baseadas no que ele estava sentindo naquele momento. E agora, nesse instante, nesse capítulo 31, você vê Jacó totalmente um homem diferente. Você vê Jacó um homem disposto a ser guiado por Deus. Em nenhum momento você vê Jacó lutando contra o seu sogro ou contra os seus cunhados. Você não vê Jacó se levantando contra aqueles que estavam tentando ludibriar, tentando enganar. Você não vê Jacó tomando uma atitude diferente. Uma atitude como eu tomaria normalmente. Porque ser enganado é uma coisa muito chata, muito ruim. Ninguém gosta de ser enganado. Ninguém gosta de ser passado para trás. Essa é a nossa realidade. A nossa natureza humana, ela não se permite ser enganada. E quando isso acontece, né,
Isso logo gera uma revolta dentro de nós. Você não vê Jacó aqui em momento algum revoltado contra aquela crise, contra aquele momento. Quando Labão mudava o seu salário, não, agora as ovelhas que nascerem pretas vão ser suas. Você não vê Jacó debatendo com seu sogro, você não vê ele se revoltando, você não vê ele amaldiçoando Deus, reclamando com Deus. Você vê Jacó um homem calado, um homem contrito, um homem quebrantado, diferente, totalmente diferente daquele homem que sai da casa do seu pai. Isso me mostrou algo muito, assim, forte dentro de mim. A forma como eu reajo em meio às crises. Como reagir, como você deve proceder diante de uma crise. Como fazer? Primeira coisa, não reagir. É o primeiro passo. Que a minha vontade é reagir, é reclamar, é argumentar. Né? Eu não sou muito bom de argumento, mas tem pessoas que são fortes no argumento. E quando se levanta para argumentar contra, ela vem cheia de argumento. Eu sei porque eu já fui assim. Hoje, bem menos, já sou bem menos. Hoje eu prefiro perder. Embora muitas das vezes isso não se torna muito fácil para mim. Não é muito fácil lidar com isso. Perder para ganhar em Deus. Mas em meio à crise, você vê Jacó ensinando isso. Você vê Jacó indo para Deus. Ele só toma uma atitude quando Deus intervém, quando Deus entra na história. E é muito bom quando a gente vê Deus entrando na nossa frente. É muito bom você ver Deus quando Deus toma a frente na batalha, quando Deus toma a frente na sua vida e dá direção, e dá orientação para você do que fazer e como fazer. E é assim que Jacó procede. Seu sogro muda o seu salário por 2 ou 3 vezes, não me falha agora a memória, 10 vezes. Obrigado, sério. Eu não fugiu o número. Não tinha lei trabalhista nem. Os advogados nessa época estavam passando fome, né? Não foi para aumentar não, exatamente. Mas em nenhuma vez, o detalhe dessas 10 vezes, você vê Jacó reagindo de uma forma errada. Mas Deus dando estratégias para ele de como fazer a coisa acontecer diferente. Como a coisa reverter a seu favor. Você não vê Jacó recorrendo ao advogado, como diz o Ricardo ali, né? Embora não tivesse leis trabalhistas, mas ele poderia recorrer a alguém que julgasse. Julga aqui essa causa. Tinha os anciões da época. Julga aqui essa causa, meu sogro combinou, fez um trato comigo, agora mudou. Agora está mudando de novo. Você não vê Jacó fazendo isso. Você vê Jacó agora quebrantado, aguardando, esperando em Deus. Isso me confrontou. Isso tem me confrontado, porque você vê um homem diferente. Você vê um homem que não luta pelos seus próprios interesses. Você vê um homem que não corre atrás, mas que permite que Deus faça por ele. Permita que Deus intervenha na história. Permite que Deus mude os resultados que se esperavam. Porque quando Labão faz mudanças, não é para beneficiar Jacó, mas é para que ele pudesse perder. Mas você vê claramente a intervenção de Deus. Quando era só ovelhas malhadas que iam ser de Jacó, quando as ovelhas procriavam, como que nasciam? Ovelhas malhadas. Agora só as pretinhas, vai nascer só as pretinhas. Agora só as branquinhas, nascer só as branquinhas. E assim foi. Deus intervindo em todo momento. No meio da crise, nós não podemos esquecer que Deus está conosco. O mesmo Deus que estava com Jacó, e que fez tudo isso, é o mesmo Deus que está conosco. Jacó aprendeu a esperar em Deus. A gente fala muitas vezes esperar no Senhor, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e disse: mas esperar, não sei para você, mas para mim é muito difícil. Eu tenho soluções e respostas muitas das vezes para quase tudo. E a maior dificuldade minha, às vezes, é esperar em Deus. Eu acho que Jacó é muito parecido comigo, porque Jacó era esse homem.
que tinha soluções e respostas para todas as coisas na sua vida, para todos os momentos. Ele sempre tinha algo como resposta, ele sempre tinha o que fazer e o como fazer. E aqui você vê Jacó, no capítulo 31, um homem totalmente diferente. Um homem que tinha resposta, mas que ele guarda a sua resposta para ele mesmo e vai para Deus. E que espera em Deus a resposta certa, o momento certo. Eu não sei, amados, como nós deveríamos reagir e como nós reagimos hoje. Eu não sei como que eu quero dizer para você. Como é que nós temos reagido, como você tem reagido diante de momentos difíceis, de crise na sua vida. Onde que você muitas vezes é enganado, onde as pessoas falam com você. Não sei se você já viveu esse momento. Ontem mesmo eu estava conversando com um rapaz, e ele falando comigo, só perguntei para ele aí, meu amigo, tá tudo bem? Eu sei que não estava bem, nada bom. Mas ele me dá, assim, respostas, que o Espírito Santo de Deus foi falando comigo assim, ó, isso não é verdade, isso não é verdade, isso não é verdade. E a minha vontade, a minha natureza humana, diz assim, ó, fala para ele, por que você está mentindo? E minha maior dificuldade, às vezes, é eu me calar, eu me conter e não responder, e não falar. Embora eu sabia o que estava acontecendo na vida deles, sei o que está acontecendo, sei o momento que ele está vivendo, mas não ser invasivo, não ser aquela pessoa que, tá entendendo o que eu estou falando? Vai entrar com os pés no peito, como a gente costuma dizer, né? Esperar o tempo certo, esperar o momento certo, aguardar em Deus, para que Deus faça aquilo que Ele precisa fazer naquela vida, sem a minha interferência, sem a minha intromissão, e esperar o Senhor. Não sei se vocês estão me fazendo entender, mas no momento de crise, amados, é muito difícil, pelo menos para mim, esperar a resposta do Senhor. E eu vejo aqui Jacó, calmo, sereno e tranquilo, esperando em Deus. E Deus dá uma palavra para Jacó. Olha aqui o que Deus fala no versículo 3. Disse o Senhor a Jacó. Ele esperou Deus dizer alguma coisa. Ele esperou Deus entrar, ele esperou Deus dar uma resposta, Deus dar um caminho para ele. Ele aguardou no Senhor. E assim, disse o Senhor a Jacó, volta para a terra dos teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Eu gosto de uma tradução, que é até uma tradução de assim, e eu continuarei a ser contigo. Porque o mesmo Deus que estava trabalhando com Jacó, lembra quando Deus aparece a ele, no sonho, ele pega uma pedra e faz de travesseiro, ele assim, em Betel, olha a declaração de Jacó, eu não sabia que Deus estava aqui nesse lugar. Esse mesmo Jacó que declara isso agora, ouve do próprio Senhor, eu continuarei a ser contigo. Deus está trazendo Jacó à memória lá em Betel. Você, lembra quando eu apareci para você lá? Lembra quando eu falei com você lá? Eu continuo contigo. Você vê agora Jacó, um homem totalmente diferente, mudado, um homem agora que aguarda, espera em Deus e aguarda uma resposta do Senhor para ele. E diz assim, ó, e eu continuarei a ser contigo. Isso me remete lá em Mateus 28, como nós vemos lá. Jesus falando, eis que estou convosco todos os dias. Eu não sei você, mas eu muitas das vezes esqueço disso. Esqueço dessa promessa dele. Esqueço dessa presença dele comigo. E saio fazendo coisas que não deveria fazer. Dando resposta, trazendo soluções para coisas que eu não deveria mais ter soluções minhas, próprias. Mas esperar em Deus. Aguardar em Deus. Isso nos livra, amado, de tomarmos decisões erradas, de fazermos escolhas erradas. Não mais com um ser novo,
tivesse a cabeça que eu tenho hoje, há 30 anos atrás, com certeza eu teria errado um longo. Mas aprender, amados, enquanto somos jovens, a fazer as escolhas certas, é esperar em Deus, é aguardar em Deus o caminho a ser seguido. Eu falo com meu filho, espera. Ainda tem, nós estamos em setembro, você tem até dezembro, possivelmente até janeiro, para fazer uma escolha, para saber o que fazer. Não toma decisões precipitadas, não faz escolhas erradas, espera em Deus. Eu sei que é difícil, mano. Eu sei que quando nós somos jovens, somos impulsivos, muitas vezes, tomamos decisões impulsivas, tomamos decisões imediatas, aquelas decisões movidas por sentimentos ou por coisas que às vezes nos guiam e não deveriam nos guiar, por vontades próprias ou por circunstâncias da vida. Mas nós não devemos ser guiados por circunstâncias da vida. Nós temos um Senhor que está presente conosco todos os dias, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E Ele tem o caminho certo, Ele tem a resposta certa para a nossa vida. Essa história de Jacó com Labão e seus cunhados nos ensina muito claramente como ser um homem guiado por Deus, como ser um homem que toma decisões guiadas pelo Senhor. Nós fizemos um retiro lá no sítio agora esse final de semana, de feriado, de quarta até ontem, acabou ontem à noite. Uma vida cheia do Espírito, é o título do retiro. Uma vida cheia do Espírito. Não tem outra maneira de viver. Não tem mais outra escolha para nós. A escolha que nós temos que fazer, nós já fizemos um dia. É de receber Jesus como Senhor da nossa vida. Essa foi a nossa escolha. O meu direito hoje é não ter direito. A partir do momento que eu escolho Jesus como Senhor, as decisões, as escolhas da minha vida não passam mais pelo meu querer. Não deveriam pelo menos, passar mais pelo que eu sinto. Não deveriam mais passar pelo que as circunstâncias da vida estão me proporcionando. Que para Jacó, mano, seria muito fácil. Pô, vocês não estão vendo? Eu sou para me enganar, eu tenho que reagir. Eu tenho que tomar uma postura, eu tenho uma família, eu tenho uma casa para criar, eu tenho filhos, eu sou responsável pela minha casa, eu tenho que tomar decisão. Você não vê Jacó colocando esses argumentos? Seria muito fácil argumentar com Deus. Então, tá vendo? Olha quantos filhos eu tenho, olha quantos servos eu tenho para sustentar. Olha a minha despesa mensal como é grande. Eu não posso viver a vida toda sendo enganado por meu sogro. Mas você vê que Jacó toma a decisão de não resolver por si só, de não apresentar soluções. É difícil, amado. Estou falando para vocês que eu sei o que é isso. É luta dentro de você. É uma luta contra mim mesmo. Tem aquela canção que diz: o maior inimigo sou eu, o maior vilão sou eu, né? O maior vilão da minha vida sou eu mesmo. Porque é lutar contra mim, é lutar contra a minha vontade. Lutar contra a carne é lutar contra os teus sentimentos, a tua vontade, o teu querer, os teus sonhos. Isso é carne. Jacó aprendeu isso. Jacó aprendeu a lidar com todas essas pressões que recaem sobre as nossas vidas. Quem nunca se viu pressionado pelas circunstâncias da vida? Quem nunca se viu pressionado por situações onde os sentimentos, as situações, tudo te leva a tomar uma decisão precipitada? Todos nós. Todos nós. Não temos mais ninguém solteiro aqui, né? Mas quando a gente é solteiro, a gente vive uma pressão. A gente vive a pressão de saber com quem casar, né? Se é aquela pessoa que nós estamos relacionando é a pessoa certa. Isso são pressões que vêm sobre nós, que a vida nos impõe. Mas nós não somos obrigados a responder a essas pressões da vida. Nós não somos obrigados, nós não temos a obrigação de dar resposta para essas circunstâncias. O que nós precisamos é aprender a esperar em Deus e aguardar o Senhor, e ver Deus trazer a solução, e ver Deus apontar o caminho, e ver o Senhor abrir literalmente o mar na nossa frente.
Eu não estou me lembrando aqui de Pedro, quando ele anda sobre o mar, né? Quem que mandou eles aí para o meio do mar? Lembra? O Jesus, você atravessa o mar aí. Estão lá eles remando, atravessando o mar lá e vem a tempestade. Aí Pedro, Jesus convida, né, Pedro para sair. Pedro fala, e Jesus convida, então vem. Olha o desafio, o vento soprando, o mar rebelde. Olha as circunstâncias que estão ali. A gente bota uma carga muito grande sobre Pedro, né? Mas também, pô, Pedro tinha que tirar os olhos de Jesus, como eu já ouvi um jovem. Né? Mas Pedro, enquanto ele está olhando para Jesus, ele continua andando sobre as águas. Mas o texto é muito claro, quando ele tira os olhos do Senhor, ou seja, ele atenta à pressão do momento que ele está vivendo, da circunstância que ele está vivendo. E assim somos nós. Todas as vezes que nós tiramos os olhos em Jesus, amado, as pressões, as circunstâncias da vida vão nos pressionar e nos fazer afundar. Mas mesmo que você esteja se afundando, lembra que Jesus está ali para estender a mão, dizendo, vem cá, filho, homem de pequena fé, vem cá, minha filha, levanta, vou te levantar de novo. Sai daí. As pressões da vida elas devem nos pautar, devem nos guiar para depender mais do Senhor. Por que Jesus levou os discípulos a passar por aquele momento? Para eles aprenderem a confiar no Senhor, a esperar nele. E as circunstâncias difíceis da nossa vida são exatamente da mesma forma. É Deus permitindo, é Deus trabalhando para que a minha dependência dele, a minha confiança nele, a minha esperança nele seja fortalecida. E não ao contrário. Muitas das vezes, diante das pressões, diante das dificuldades da vida, nossa fé muitas vezes baixa o nível. A gente se julga coitadinho. Ah, por que isso está acontecendo comigo? Mas eu sou tão bonzinho, eu não mereço isso. Não é verdade. Deveria ser o contrário. Aí é o momento de você erguer os seus olhos assim, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso. Eu sei que Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele não me deixa só. Se Ele está comigo, eu vou vencer. Eu não vou afundar. Eu não vou ceder às pressões desse mundo. Eu não vou ser consumido por isso. Entendeu, amado? Para mim, Jacó é um exemplo claro de um homem precipitado, de um homem irado, de um homem como eu e você, mas que foi mudado, que foi moldado, que foi transformado. Jacó se torna um novo homem, um homem que aprende a esperar em Deus, um homem que, mesmo em meio às circunstâncias difíceis da vida, ele decide não decidir nada. É uma escolha que nós fazemos. Eu creio, amados, que a gente precisa refletir, né, sobre essa história de Jacó, o Labão, seu sogro, e buscar em Deus, né? O que eu preciso, Senhor? Onde é que eu preciso mudar? Será que eu continuo ainda esse homem que tem o controle de tudo, né? Que tem respostas para tudo? Será que eu não continuo sendo esse homem que cria os seus próprios caminhos ou espera em Deus? Confia no Senhor, né? Eu tenho buscado ser assim, amado. Alguém que confia em Deus, que não gera os seus próprios caminhos, que não anda segundo os sentimentos, que não anda segundo a sua própria vontade. É difícil, é uma luta. Você lutar contra você mesmo, lutar contra as pressões que a vida muitas vezes cria, né, para nós, e não ceder a essas pressões, esperar em Deus, aguardar no Senhor. Não estou falando aqui para vocês que é algo fácil, mas não é algo impossível. É algo que é totalmente possível, desde que sejamos guiados pelo Espírito Santo, sejamos conduzidos por Ele. Lembrando sempre que Jesus falou, estou convosco todos os dias. Se Ele está comigo, amados, não há o que temer. Não há o que temer. Ele vai me direcionar, Ele vai me conduzir. E eu vou esperar, eu vou confiar nele, porque Ele vai agir
no tempo dele, do modo dele, da forma dele, ele vai fazer. Assim como Deus fez na vida de Jacó. Assim como Deus interviu nessa história. Você vai encontrar Jacó lá na frente depois, lutando com Deus. Deus muda o nome dele. Já não é mais Jacó. Agora é como? Israel. Por quê? Como homem, lutaste com Deus e prevaleceste. Jacó estava lutando contra ele mesmo, a sua própria vontade, o tempo todo. Até o dia que ele tem esse encontro, essa luta com Deus. Deus toca na sua coxa. E dali em diante, Jacó sai um homem diferente. Até o nome dele é mudado, transformado. Nós possamos ser um homem tocado, uma mulher tocada por Deus. Para que nosso temperamento, para que a nossa mente, o nosso coração seja mudado, seja formado a imagem e semelhança de Jesus. Que é o propósito de Deus para nós. Formar em mim, formar em você, formar em cada um de nós o caráter, a semelhança de Jesus. Amém?